Muitas vezes as ovelhas têm medo de pastor, têm medo de sacerdote. Sabe por que elas têm medo, pastor Ulisses? Porque a característica de um falso pastor, de um falso sacerdote, é manter o povo sobre o seu domínio através do medo. Medo de que as pessoas vão para o inferno se questionar ele, se perguntar para ele, se até mesmo deixar a congregação dele. Eles não podem, porque é capaz daquele sacerdote falso amaldiçoar aquela pessoa que está deixando o seu ministério, quando ele deveria era abençoar, dar a sua bênção, para que ele vá congregar com outro pastor, e aquela ovelha, ela merece o melhor pastor do mundo, porque aquela ovelha não lhe pertence, ela é a ovelha de Jesus, e ele está só cuidando dela para Jesus. Então, se ele prefere um outro pasto, um outro pastor, ele deve receber a bênção e ir congregar com outro pastor. Mas quando é um falso pastor, a característica dele é amaldiçoar e não deixar, e amarrar a pessoa, e prender a pessoa, e dizer que a pessoa vai perder tudo, a pessoa vai se dar mal, a pessoa, entende? Começar a amaldiçoar, rogar praga. Esse é o falso sacerdote, esse é o falso pastor. Como que eu vejo isso, pastor Ulisses? Eu vejo esse quadro nas duas mães que Salomão julgou o caso delas. A verdadeira mãe, o que ela fez? A verdadeira mãe e a falsa mãe. A falsa mãe disse isso, parte mesmo, corta no meio. A verdadeira mãe disse, não, não corta, dá para ela cuidar. Não importa se vai ser cuidado por um outro pastor, contanto que tu viva, contanto que tu vá bem, contanto que tu não morra. Essa é a verdadeira mãe, essa é a verdadeira igreja. Outra coisa que eu quero assim salientar aqui, que é tremendo demais, né? Ele oferece o quê? Que coisa. Olha só. Ele foi constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Aí imagina, toda a oração que tu faz, pastor Ulisses, toda a oração que eu faço, toda a oração que o pastor faz, ela está sobre o povo. Todo o sacrifício que nós fizemos está sobre o povo. Intercessão. Pedro não estava na igreja. Ele estava em um lugar, ele estava sendo açoitado, ele estava sendo tentado pelo diabo. O diabo estava cirandando ele. E o diabo chegou para Jesus e disse assim, Jesus, deixa eu cirandar Pedro. O que Jesus fez por Pedro? Rogou, intercedeu. Esse é o pastor, esse é o sacerdote. Ele não disse, que o diabo te carregue mesmo, então pode pegar o Pedro porque ele é sem vergonha, ele me negou, entende? Ele é sem vergonha, pega mesmo, vou te largar para o capeta. Pega mesmo, diabo, pega o Pedro que estou contigo. Não, ele rogou, ele não deixou, ele intercedeu. Esse é o verdadeiro sacerdote. Ele não quer que o diabo coloque a mão numa ovelha. É o Davi indo contra o urso. É o Davi indo contra o leão. Esse é o sacerdote, esse é o pastor de ovelha. Veja, e quando ele oferece sacrifício, por exemplo, se você está debaixo do meu ministério, aí você está recebendo o sacrifício daquele ministério. Recebendo a oração daquele ministério. Você está debaixo do sangue daquele ministério. Até que você, se você vai ali na igreja e diz assim, olha, pastor, eu não quero mais congregar, eu vou congregar com o pastor fulano, então, por isso que se faz necessário vir ao pastor e dizer, eu não vou mais congregar contigo, eu vou congregar com o pastor fulano, então tá bom, Deus te abençoe. Ele não vai mais estar debaixo daquele ministério, ele vai estar debaixo do ministério do sangue daquele sacerdote que ele estará indo, seja o pastor X, o pastor Y, o pastor A. Então ele vai estar debaixo daquele ministério. Ele pode até vir visitar ali, ele pode vir ali na congregação, ele pode até tomar a ceia ali, mas ele não passa de um visitante ali. Ele tem um pastor, e o pastor dele se chama pastor X. E ele está debaixo daquele sacrifício lá, até que ele se desligue de lá
e ligue-se de volta aqui. Por quê? Porque Jesus deu isto à igreja. Tudo que ela ligar na terra será ligado no céu, e tudo que ela desligar na terra será desligado no céu. Então, quando ele é desligado aqui, por isso que existe muito, vamos tirar debaixo do sangue, tirar o indivíduo debaixo do sangue, isto é, debaixo da proteção da igreja. Você ora, a igreja desliga aquele indivíduo, não entrega para Satanás, não se entrega para o diabo. Nunca se entrega uma pessoa para o diabo, até porque eu não tenho nenhuma afinidade com o diabo para entregar alguém para ele. Entende? Eu desligo ele do companheirismo da igreja, desligado. Ele é considerado como publicano e pecador. É diferente, foi isso que Jesus ensinou, e foi isso que o irmão Branham ensinou na mensagem Porque Não Somos Uma Denominação. Então, o sangue não está mais protegendo aquela pessoa, e ela simplesmente é considerada como publicana e pecadora. Não é mais recebido no seio social da igreja, não recebe mais a oração da igreja, não recebe mais a saudação da igreja, não tem mais o companheirismo da igreja. Por isso que a igreja, quando aquele indivíduo está ali, está ligado, ela está debaixo da proteção da igreja. Pastor, já nesse ponto, então, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu creio que vários gostariam de perguntar. Em que situações, assim, mais especificamente se desliga, né? Porque é biblicamente, né? O que se desligar é desligado, o que ligar é ligado. Não é todas as pessoas que param de vir na igreja, não dão tomando ceia, que faz isso, né? Existe uma especificação nesse caso, né? Não. Uma pessoa que desvia não precisa ser desligada. Ela está desviada, ela precisa ser visitada e ajudada. Agora, quando é uma pessoa que está na comunhão e está com um problema com um irmão, ele está dentro da igreja. No caso de 1 Coríntios capítulo 5, o indivíduo estava na igreja, estava na ceia, estava comendo a Páscoa e estava deitando-se com a madrasta dele. Então ele mandou entregar esse indivíduo para Satanás, que era desligar do corpo de Cristo. Entende? Então não é todos que se desliga, não é todos que se faz isso. É aquele que está ali, ainda querendo o companheirismo, mas em pecado. E não quer se corrigir. Mas se ele estiver em pecado, e se você ir nele e tentar persuadi-lo a se acertar e ele se acertar, não precisa desligá-lo. Simplesmente... E se, por exemplo, você está com a tua esposa, você cometeu um erro contra a tua esposa, você tem que se acertar com a tua esposa, não com a igreja. Porque você deve para a tua esposa, você não deve para a igreja. Se a tua esposa cometeu algo contra ti, ela vai entre ti. A Bíblia diz, vai entre ti e o teu irmão só. Morre ali, acabou ali. Entende? Agora, se o indivíduo desviou, o Bastião desviou, entende? Ou a Joana desviou. Por que desligar se eles estão desviados? Estão fora da igreja. Eles mesmos já saíram fora do sangue. Eles mesmos já se desligaram. Eles mesmos já se apartaram do companheirismo. Mas se eles quiserem estar ali, juntos, na igreja, participando, mas estão em pecados, aí eles devem ser advertidos. Se eles não corresponderem à advertência, levar para a igreja e depois desligá-los, não entregá-los para Satanás, desligá-los do companheirismo da igreja.